Paz de Cristo, irmãos, mais um estudo aqui no canal Pela Graça. Nesse estudo de hoje, a gente vai ver Gênesis 1:1. A gente vai encontrar Cristo, a gente vai ver Cristo em Gênesis 1:1. É um estudo muito interessante, eu acho que vocês vão gostar. Então vamos para o estudo e espero que vocês gostem. Então vamos aqui encontrar Cristo em Gênesis 1:1. Aqui a gente vai ver Gênesis 1 em português, aqui em cima. Aqui no meio está em hebraico. E aqui embaixo está transliterado do hebraico. Então, em hebraico a gente tem a palavra Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Vet Haeretz, que forma, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o que a gente vai ver aqui no começo? Para entender como que a gente vai encontrar Cristo aqui em Gênesis 1:1, a gente vai ter que dar uma olhada no hebraico. Então, eu vou mostrar a gente vai ter que mostrar o alfabeto hebraico para vocês irem entendendo, pegando o que a gente vai ver. Então, esse aqui é o alfabeto hebraico moderno. Esse é o hebraico usado hoje em dia em Israel. E é o mesmo hebraico que a gente acabou de ver ali na escrita aqui de Gênesis 1:1, que eu coloquei. É esse hebraico aqui, o hebraico moderno. Mas já houve, antes da escrita ser dessa maneira aqui, com esses símbolos aqui, já teve outros tipos que foram escritos, né? E a primeira, a mais antiga, o hebraico mais antigo que tem é esse hebraico pictográfico, esse paleo-hebraico pictográfico, e que as letras, como vocês podem ver aqui, elas eram símbolos que esses símbolos tinham significados. Então são todas as mesmas letras desse alfabeto que a gente viu aqui, o Aleph, o Bet, o Gimel, o Dalet, até o Tav, que é a última letra. Pode ver que é o mesmo alfabeto, só que aqui eles estão com os símbolos que eram usados. E cada símbolo desse, ele tem um significado. Então a gente vai ver que o hebraico, além do significado da palavra, que ele tem a palavra normal, pelos símbolos das letras, a gente vai ver que ele dá um significado ainda mais fundo para a gente entender. Então eu vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, o Aleph, que é uma letra que a gente vai usar bastante. É tipo uma cabecinha de um touro, e ele significa que o touro, força ou líder. Esse é o significado dessa letra. A gente vai ver também bastante o Beit, que é tipo uma tendazinha, e ela significa, né, tenda ou casa. A gente vai ver o Vav, que parece uma estaca ou um prego, né? Tá aqui, ó, prego ou uma estaca. A gente vai ver também o Nun. Hoje a gente vai ver o Nun, que ele tá aqui semente ou vida, ou peixe, né? Vida, peixe ou semente. Se você vê, parece um espermatozoidezinho, né? Como se fosse um símbolozinho de espermatozoide. É a vida. A gente vai ver o Tav, hoje bastante também, que é marca, sinal ou aliança, que é o sinal da aliança, que é uma cruzinha. E a gente vai ver o Resh, que é cabeça ou primeiro. Então esses são os que a gente vai ver mais hoje. Vai ver o Shin também, que é consumir, destruir, comer, tipo mastigar, assim, de destruir, né, de consumir. Parece um dentezinho, ó, como se fossem os dentes, também de destruir. Então esse é o hebraico pictográfico. E agora eu vou colocar alguns exemplos de palavras para a gente pegar a ideia do que vai estar acontecendo no resto do estudo. Então aqui, por exemplo, essa aqui, em hebraico moderno, né, é Abba. Abba é pai. E esse aqui está no hebraico pictográfico. E se a gente vê o Aleph e um Beit, que formam a palavra pai, Abba, o Aleph é a cabecinha do touro, que significa líder, e o Beit é a tenda ou casa. Então o Abba, que é o pai, ele é o líder da casa. Se a gente for ver
outra palavra agora. Então vocês veem como dentro do significado da palavra pai, ele traz um significado mais profundo ainda. Que quem é o pai? Ele é o líder da casa. Outra palavra é ben, o filho. No hebraico pictográfico é um beit, que é a tenda ou a casa, e o num, que é aquele tipo parecido com o espermatozoidezinho, que é a vida ou a semente. E o filho é o quê? O filho é quem dá a vida da casa, ele é a vida da casa. E quem que dá a vida ao reino de Deus, à casa de Deus? O filho, Jesus, Yeshua. Então, vê como tem bastante significado nas palavras em hebraico. O filho é a vida da casa. Vamos para uma próxima. Essa aqui é interessante também. A palavra Satã. Que em hebraico é Satã, está aqui no hebraico moderno. Satã, ele significa adversário. Nos dicionários, se você for pegar um dicionário hebraico, Satã ele é igual a adversário. Só que pelos caracteres hebraicos, a gente vê que esse aqui significa serpente, o Shin significa destruir, e o Nun, mais uma vez, que é a vida. Então, Satã é a serpente que destrói a vida. Eu acho que eu não cheguei a falar sobre a letra Tet, mas ela significa cesto ou serpente, snake. Então, vamos voltar lá. O Shin, o Tet e o Nun é a serpente que destrói a vida, Satã. Viu como tem muito significado escondido nos caracteres? Por exemplo, esse aqui é o tetragrama, que é o nome de Deus em hebraico, que forma YHWH, Yahweh, que é Deus. No hebraico pictográfico são esses quatro caracteres. E a gente vê aqui um Yud, que é uma mão, um prego, que é o Vav, que é o prego, e o Rei, que forma, a gente tem dois Re, Yud, Rei, Vav, Rei, e os dois Rei que é contemplar ou revelar. Então, Deus já está no seu nome testemunhando a crucificação. É a mão no prego e esse bonequinho que parece que ele está crucificado. Então, Deus já está no seu nome dando testemunho da crucificação. A mão no prego, crucificado, revelando a crucificação. A gente vai ver também mais uma palavra, a palavra sinal, out. Se você for ver em Isaías 7,14, vai estar lá que Deus ia dar um sinal, e esse sinal é que a Virgem conceberá, certo? A palavra sinal, o que é o sinal? É um Aleph, um Vav e um Tav. Com os caracteres hebraicos fica o líder pregado na cruz. O líder pregado na cruz é o sinal. Mais uma palavra que a gente vai ver é bar. Lembra que a gente viu que Ben é filho. A gente já passou pelo Ben aqui, ó. Ben é filho. A gente vai ver que Bar também é filho. Só que Ben é a forma hebraica, Bar a forma aramaica. Isso é o que está em alguns dicionários, o que a maioria afirma. Só que a gente vai ver que existe a forma Bar também em hebraico. E o Ben ele é filho no sentido de ser o seu filho, a sua criança. Bar, ele é o seu filho no sentido de ser herdeiro. É assim que é o significado correto. E se a gente for ver, e aqui, ó, já esquecendo, nos caracteres hebraicos, o bar, ou o filho, lembra que daquele outro, no Ben, ele era a vida da casa. Com bar, ele é o cabeça da casa. E quem que é o cabeça da casa de Deus? Cristo. Também é Yeshua.
E aqui, se a gente for ver em Salmos 2:7, a gente vai ler, e depois Salmos 2:12. Então, no mesmo Salmo, a gente vai ler em Salmos 2:7 assim: Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho. Essa palavra filho, aqui, se você pegar no original em hebraico, vai estar ben. Agora, no mesmo Salmo, no versículo 12, diz: Beijai o filho. Esse filho aqui do versículo 12 é bar. Então a gente vê que tem duas palavras para filho, ben e bar. E agora, com tudo isso que a gente viu, a gente vai ver que o hebraico ele não é uma língua simples, uma simples língua. A gente vê que Deus ele deixou essa língua nos revelando muitas coisas, que é uma língua que foi dada por Deus. Porque é impressionante todos esses significados, todas essas coisas que ela traz. E agora no decorrer do estudo vocês vão entender melhor ainda isso. Por exemplo, a primeira palavra em hebraico que a gente vê, a primeira palavra da Bíblia é Bereshit. Ela é no princípio. Essa palavra aqui, Bereshit. Ela é formada de uma preposição be mais um substantivo abstrato que é Reshit. Esse substantivo Reshit, ele vem de um substantivo concreto que é Rosh, mais esse término it que forma esse substantivo abstrato Reshit, que é princípio. Então o Rosh, ele é o étimo de Reshit. O que é um étimo? Étimo é a palavra que serve de base para a formação de outra palavra. Então, Rosh, Reshit vem de Rosh. E Rosh, essa palavra Rosh, ela significa cabeça. Rosh é o cabeça. A gente vai ver aqui, ó. Reshit em hebraico significa primeiro, princípio ou primícia. Já Rosh, em hebraico, significa cabeça, líder ou chefe. A gente vê que tá tudo... uma palavra é a base para a formação da outra. Então, o cabeça ele é o primeiro, o líder ele é o princípio, o chefe. As duas palavras estão ligadas. E a gente vê aqui que Bereshit ela tem sido traduzida como no princípio, né, em diversas línguas, no inglês, no português, todas as línguas que está traduzido a Bíblia, ela está como no princípio. Mas ela também pode significar em princípio. Bereshit significa também em princípio, mas é sempre traduzido como no princípio porque fica mais na gramática fica mais correto traduzir no princípio, mas ela também significa em princípio. Então tudo isso que a gente viu aqui em mente, a gente agora vai dar uma olhada em Colossenses 1, 15 e 20. Então vamos só recapitular aqui que Bereshit, ela vem de Rosh, que significa cabeça, líder ou chefe, e a própria palavra Reshit significa o princípio, o primeiro, a primícia. Então vamos ver agora Colossenses 1, de 15 a 20, e vamos analisar o que está dizendo aqui. Ó. O qual é a imagem do Deus invisível, aqui está falando de Yeshua, Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação, porque nele, presta atenção, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Lembra o que fala em Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus e a terra, e nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele. Então tudo foi criado nele, por ele e para ele. Ele é o cabeça do corpo. Lembra o que significa a palavra Rosh? Da onde vem Reshit? É cabeça. Ele é o cabeça do corpo. É o princípio. Reshit é princípio. E o primogênito dentre os mortos. Então você vê que aqui em Colossenses 1 a gente tem bastante revelação sobre Gênesis 1. Ele é o Rosh. Ele é o Reshit, o princípio. Tudo foi criado nele, por ele e para ele.
E agora vamos ver João 1, João 5. No princípio, ou seja, Bereshit, era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio, Bereshit, com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem. Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E disse, haja luz, e houve luz. E viu que a luz era boa para fazer separação entre luz e as trevas. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Então, João 1:1, ele é como se fosse um segundo Gênesis.